Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 27.1, ou seja, uma aula onde nós estamos aí mergulhando numa jornada a respeito das leis de Newton, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as leis de Newton. Dá uma olhadinha aqui, ó, o que temos para hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre as leis de Newton, ó. Segunda lei de Newton. Vamos entrar na parte 4 dessa segunda lei de Newton, onde faremos um detalhamento, né, mais específico aí, falando sobre massa, o conceito de massa, diferenciar o que a gente chama de massa no dia a dia para o conceito de física, um conceito físico de massa. Falaremos também sobre o peso, né, relacionando a diferença e o que eles têm em comum. Massa e peso, tem diferença entre eles? Existe alguma relação matemática entre eles? Vamos explorar nessa aula. Falaremos aí sobre uma força especial chamada força-peso, tudo bem? Variações do peso. O peso pode variar, né? Vamos explorar esse conceito sobre variações do peso. E aí falaremos também sobre, medida da massa. Então tá uma aula muito interessante, vários conceitos a serem explorados e abordados, né? Do cotidiano, tudo bem? Vamos nessa, pessoal! Então olha só, massa e peso, né? Dá uma pensada assim, você fala, professor, tem diferença? Tem diferença entre massa e peso? Elas são a mesma coisa, né? Para pensar, no dia a dia você com certeza já tem confundido as duas coisas, né? Talvez, ou talvez não, mas provavelmente você já deve ter confundido as duas coisas, né? Olhar para um colega seu, para uma mãe, um irmão, né? Um pai, quanto você pesa? Né? Você está pesando um pouco, está pesando muito, né? Vai no mercado, vai fazer as compras, vamos ver o peso, aí você coloca lá uma quantidade de fruta, aí você costuma expressar-se assim, como, vamos ver o peso disso aqui, tem que pesar. Então tá vendo que essas palavras, quanto você pesa, ver o peso, né? Tem uma feirinha lá chamada ver o peso, vamos pesar no mercado, essas palavras pesar, elas muitas vezes são confundidas aí, com a massa. Então, quando as pessoas estão falando em pesar, ver o peso, na verdade, será que elas estão trocando por um outro conceito, que é a própria massa, né? Então, se você é uma pessoa que costuma utilizar essas duas palavras como sinônimo, né? Massa e peso, você usa as duas como se fossem a mesma moeda, eu vou te mostrar nessa aula que não é bem assim. Tá? Que não é bem assim, que na física a gente conceitua massa de um jeito e peso de um outro jeito. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, olha só, os conceitos de massa e peso já foram vistos, né, em sessões anteriores, porque a gente já vem explorando as leis de Newton com um grau maior de detalhamento, ok? Entretanto, como essas duas grandezas, tá? São duas grandezas da física, massa e peso. São muito importantes no estudo da mecânica e da física, de um modo geral. Vamos analisá-las aqui um pouco mais detalhadamente, porque são conteúdos que são mais cobrados nas provas do Enem. Dentro de mecânica, elas têm um grau de relevância maior, então por isso que nessa aula a gente está dando uma atenção especial aí para as grandezas massa e para as grandezas peso. E falando em grandezas massa e peso, vale destacar uma coisa importante aqui. Primeiro, quando falávamos de grandeza, você deve se lembrar que essa grandeza ela pode ser escalar ou ela pode ser vetorial, né? Aí você está lembrando? Professor, a gente já estudou isso. Grandeza escalar, ela estava muito bem definida com apenas um número seguido da unidade. Então, por exemplo, quem quer escalar? Aqui, massa. Massa é uma grandeza escalar. Então, por exemplo, qual que é a massa? 2 kg. Quanto que você levantou na academia? Eu levantei 15 kg. 15, número, unidade, quilograma. Então, massa, grandeza escalar. Agora, o peso, por outro lado, o peso é uma grandeza vetorial. Então, cuidado com a relação entre as duas. É uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Significa que o peso, por ser uma grandeza vetorial, ele tem módulo, né? Ele tem um valor, uma intensidade, é o módulo dele. Ele tem uma direção e um sentido.
Então veja que tem bastante diferença entre as duas grandezas. Vamos nessa, pessoal. Seguindo, exemplo 1. Leia atentamente os quadrinhos a seguir. Então aqui no quadrinho, você vai ter a fala do personagem aqui, né? Ele fala aqui, ó. Você está muito gordo, né? Você está muito gordo. Aí o gatinho pensa aqui, ó. Estou ouvindo. Aí o personagem diz para o gatinho aqui, ó. Quero que você perca peso, ouviu bem? Aí o gatinho, falou. Tudo bem, né? Falou. Aí o gatinho pega e faz uma movimentação como de quem vai embora. E a pessoa fala, ei, onde você vai? Aonde você vai? E o gatinho fala, a um planeta cuja gravidade seja menor. Então a resposta do gatinho foi interessante. Já que a pessoa fala que ele tem que perder peso, o gatinho pensa, então eu vou para um lugar cuja gravidade é menor. Logo, ele vai ter menos peso. Esse foi o raciocínio do gato. Então, olha só. A solução pensada pelo gato Garfield para atender a ordem recebida do seu dono está fisicamente correta? Então, vamos justificar a resposta, né? Para pensar, ele foi assertivo nessa reação dele? Ele foi assertivo nessa resposta? Vamos refletir aqui. E a resposta, pessoal, é sim, ele foi assertivo. Por quê? Pois o peso é o quê? É a força da gravidade, dada pelo produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade do planeta. No caso, se Garfield fosse para um planeta com menor aceleração da gravidade, a sua massa não mudaria, pois é a mesma em qualquer lugar, mas o seu peso, ó, de fato, diminuiria, tá? Então, peso, módulo do peso é a massa vezes o módulo da gravidade, tá? Módulo do peso, massa vezes módulo da gravidade. Vamos lá, olha só. Vamos refletir aqui. A massa do gato não vai mudar em lugar nenhum, tá? Ele vai ter a massa dele na Terra, é a massa dele na Lua, em Marte, em qualquer planeta. Não vai mudar a massa dele. Mas a gravidade, a aceleração da gravidade, essa sim vai ser diferente, tá? A Terra, o planeta Terra tem uma gravidade, a Lua tem uma gravidade, Marte tem uma gravidade, Júpiter tem outra gravidade. Por quê? Porque essa aceleração da gravidade, ela depende do quê? De uma interação gravitacional. Então, esta sim é variável, tá? Então, onde tem esse Gzinho aqui, ó, a aceleração da gravidade, essa depende do local. Então, por isso que a resposta do gato foi assertiva. Ah, você tem que perder peso. Ele falou, bom, eu não quero reduzir a minha massa, mas ainda assim, sem mudar a massa, eu consigo diminuir o peso. Como? Indo para uma localidade cuja aceleração da gravidade seja menor. Tudo bem, pessoal? E aí há também, por consequência, locais onde a aceleração da gravidade pode ser maior, tá? Por exemplo, em Júpiter, a gravidade vai ser muito maior. E caso ele o fosse, ele iria para um lugar que daria maior peso. Vamos lá, pessoal? Seguindo. Massa. Como já sabemos, a massa é o quê, pessoal? Eu acabei de comentar isso aqui, né? É um tipo de grandeza que ela é dita escalar. Escalar? O que significa escalar? Significa que ela é definida como? Dentro da segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? Então, se eu isolar a massa nessa equação aqui, da segunda lei de Newton, eu vou obter exatamente essa expressão aqui, ó, que a massa vai ser uma divisão entre a força resultante e módulo pelo módulo da aceleração. Então, aqui, claro, está sendo definida matematicamente. Então, pela segunda lei de Newton, essa equação bem aqui, ó, força resultante, né, sobre um corpo é igual a massa desse corpo vezes a aceleração. Perfeito. Dentro dessa equação, eu posso isolar a massa e isolando a massa, eu vou ter uma definição matemática para a massa dentro do princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Dando sequência, deixa eu apagar esse rascunho aqui. Pronto. Onde? Esse F que aparece aqui
vai ser o módulo da força resultante, né, que está atuando sobre o corpo. Esse Azinho que aparece bem aqui, ó, esse Azinho vai ser o quê? O módulo da aceleração que está atuando, né, e está produzindo a força aí sobre ele. Lembre-se também de que a massa pode ser considerada como uma medida do conceito de inércia, tá? Então aí nesse ponto é importante destacar. Lá na química é muito comum você falar em massa como um sinônimo de quantidade de matéria, tá? Então quantos mols de matéria possui, quantos átomos possui. Então quantidade de matéria confina uma grandeza geral intitulada massa. Então essa é uma definição química para a matéria. Na física é muito comum a gente falar em massa, mas muitas vezes como uma medida de inércia, né? E aí se fala em massa inercial. Então o corpo pode ter um aumento ou uma redução de massa, mas aí a gente está falando em inércia. Principalmente quando a gente está falando em corpos em altas velocidades, tá? Em baixas velocidades essa medida de inércia acaba sendo pouco significativa. Essa, pessoal. Então olha só. A massa também pode ser considerada como o quê? Uma medida do conceito de inércia. Significa que, assim, se a massa de um corpo é pequena, ele apresenta pequena inércia. Então, menos massa, menos inércia. Entende? Então, um corpo que tem menos massa e menos inércia significa o seguinte, você vai ter facilidade para mudar o estado de movimento sobre ele, tá? Então, ele está em repouso. Se ele tem pouca massa, você consegue mudar o estado de movimento dele com alguma facilidade. Ele também está em movimento e você quer reduzir o movimento dele, você consegue mudar. Agora, por outro lado, pensa num corpo aí com bastante massa, bem massivo. Você consegue colocar esse corpo massivo em movimento com facilidade? Ele está em repouso, você consegue movimentá-lo com facilidade? E a resposta é não, né? Porque ele tem mais massa, ele tem mais inércia. Por outro lado, se esse corpo que é massivo está em velocidade e você tenta pará-lo, também vai dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Há uma relação direta entre essa massa e a inércia. De modo que mesmo forças pequenas, podem produzir alterações apreciáveis em seu movimento, tá? Dando sequência. O peso de um corpo foi definido como o quê? A força que a Terra atrai os corpos. Então é uma relação de força gravitacional ou de interação gravitacional. Como o peso é uma força, evidentemente que se trata de uma grandeza vetorial. Então, quando eu escrevo assim, P igual M vezes G, e tem uma setinha aqui em cima, tá vendo essa setinha aqui, e essa setinha aqui, é só para dizer o seguinte, que o peso é uma grandeza vetorial, né? Tem uma setinha em cima do G aqui também, tem. Significa que a gravidade, a aceleração da gravidade também é um vetor. Mas em cima do M aqui não tem nada. Exatamente. Porque a massa é uma grandeza escalar, ela não é vetorial. Mas aí para eu escrever essa equação sem ser com essa setinha, aí é o módulo do peso é a massa vezes o módulo da gravidade, tá? Muitos livros trabalham isso aqui sem módulo, mas deixando subentendido que ele está falando da intensidade, tá? Que não está se tratando como vetores. Ok. Dando sequência, olha só. Um corpo, ele está aqui, tem massa, ok? E ele tem o quê? Um vetor peso. Uma coisa interessante. Vamos lá, pessoal. Uma coisa interessante. Eu tenho aqui uma esfera. Perceba que essa esfera, ela tem um vetor, uma setinha aqui, apontando para baixo. Aí você fala, professor, então essa setinha apontando para baixo é uma força. Exatamente, é uma força. Qual o nome dessa força? Força-peso. Então, direção, vertical, tá? Que direção é essa aqui? Vertical. Sentido, para baixo. Você pode falar, se quiser, de cima para baixo ou apenas para baixo, tudo bem? Então, a força-peso, ela está na vertical para baixo. E a intensidade dela? A intensidade dela vai depender de dois fatores, da massa do corpo e da aceleração da gravidade, local, tá? Esse é local, porque, como eu expliquei, a aceleração da gravidade vai depender do local em que você está. No planeta Terra vai ser 1. Inclusive, no planeta Terra vai ter regiões do planeta que você vai ter alterações no valor da aceleração da gravidade, tá?
No equador você vai ter um valor de gravidade, nos hemisférios você vai ter outro valor de gravidade, fora do planeta, outro valor de gravidade. Então esse peso, a intensidade dele, sim, dependerá de dois fatores, massa e aceleração da gravidade, tudo bem? Mas uma coisa importante aqui é dizer o seguinte, esse peso estará apontando sempre para baixo, tá? Sempre para baixo. Então qualquer situação que tu analisar um corpo, né, for fazer um diagrama do corpo livre, o peso estará apontando para baixo. Vamos nessa, pessoal. Vamos fazer um rascunho em cima desse raciocínio. Aqui eu tenho um corpo em queda livre, tá? Ele foi solto de algum lugar, de um edifício, de uma ponte, então tem uma esfera que ela está em queda livre. Perfeito, ó, peso para baixo. Agora, a mesma esfera, eu coloquei ela sobre uma mesa, tá? E ela está em repouso sobre uma mesa. Para onde que está o peso? Ainda está na vertical para baixo. Não muda. Ah, professor, eu tô aqui aplicando uma força numa bola e eu estou prensando essa bola na parede, tá? Então, eu estou aplicando uma força aqui para poder fixar essa bola na parede. Haverá uma força de interação e reação normal. E para onde que vai estar a força-peso? Ainda estará na vertical para baixo. Ou seja, independente da situação dela estar em queda livre, de estar sendo prensada numa parede, de estar em repouso sobre uma mesa horizontal, o peso ainda estará na vertical para baixo. Pega uma última situação, o famoso plano inclinado, tá? Eu faço um plano inclinado aqui, ó. Aí eu coloco aqui uma bola, uma esfera, para rolar num plano inclinado. Apesar do plano estar inclinado, adivinha que para onde que vai estar a força-peso? Ainda na vertical para baixo. Ou seja, essa é uma força cuja orientação não depende da geometria do local. Então não importa, está caindo, peso para baixo. Estou prensando uma bola na parede, peso dela para baixo. Está numa rampa, peso para baixo. Você não pode esquecer disso, tá? Então ela é vetorial. Aí, felizmente, a direção e o sentido serão os mesmos. A única coisa que vai mudar de um exercício para o outro é a intensidade do peso, né? Porque a massa vai mudar, dependendo do local onde esteja essa massa, a gravidade pode mudar. Vamos nessa, pessoal. Dando sequência. Se um corpo de massa m for abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Terra, ele cairá devido à ação do seu peso, tá? Então, assim, vai ter uma queda. Então, sendo que P, a única força que atua nele, o corpo adquirirá a aceleração, ó, da gravidade. E podemos dizer que, nesse caso, temos que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como o corpo vai estar em queda, nessa situação hipotética, né? É um corpo de massa m em queda, a única ação sobre ele está sendo a força-peso. Ah, entendi. Mas então não tem resistência do ar? Não, ele está dizendo aqui que apenas a força-peso está atuando sobre ele. Então, força-peso é a força resultante. A massa dele continua sendo a mesma e ele está dizendo que, nesse caso, a aceleração do corpo vai ser o quê? A própria gravidade. Tá? Então, a gravidade vai ser a aceleração do corpo. Então, está aqui. Essa equação peso igual massa vezes gravidade nasce, né? Ela nasce a partir do quê, pessoal? Ela nasce a partir da segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? A resultante das forças é a massa pela aceleração da gravidade. Aí a definição que eu acabei de fazer aqui, ó, tá aqui no cantinho, né? A resultante é qual? O peso. Tá aí, ó. Peso é igual massa vezes quem? Vezes gravidade. Então, uma equação surgiu da outra, tá? Elas não são duas equações que não têm relação entre si. Uma dialoga da outra. Uma surgiu da outra. Agora aqui a gente está deixando claro o seguinte. Como ele tratou de um caso de queda livre, na ausência de resistência do ar, então o peso é, de fato, a única força resultante. Agora, numa situação mais real, mais do dia a dia, pé no chão, né? Se você solta alguma coisa de uma altura mais considerável, você vai perceber que esse corpo ele pode ter desvios nas trajetórias, e aí o tempo de queda pode ser diferente. Mas é isso por quê? Porque esse corpo está sujeito a uma força resistiva.
E essa força resistível vai ser o quê? A força de resistência do ar, certo? Então você solta uma folha aberta, não vai ter uma resistência do ar sobre ela? Então não é só a força-peso que está atuando, tá? Você teria que analisar a força-peso e a resistência do ar. Mas no ensino médio é muito comum se ignorar a resistência e trabalhar tudo como se fosse no vácuo, como se a resultante de fato fosse apenas a força-peso. Vamos nessa, pessoal? Dando sequência. Vamos nessa. O peso de um corpo é uma força, aqui ó, claro, né? O peso de um corpo é uma força que imprime a este corpo uma aceleração. Entenda que, como eu comentei em outras aulas, é uma relação de causa e efeito, tá? Então, eu tenho a massa, ok? O peso é o quê? O peso é a força. A força aplicada sobre a massa, então aqui causa, sobre a massa eu vou ter o quê? Uma aceleração, tá? Que aí a gente chama de gravidade, e aqui é um efeito. Então essa segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ela trata de uma relação de causa e efeito, tá? Soltou um corpo, por que ele foi acelerado na queda? Ah, porque alguma força atuou sobre ele. E qual era a força que está atuando sobre ele? A força-peso. Vamos lá. Então, pela segunda lei de Newton, temos que o peso, a força-peso atuando sobre o corpo, vai ser a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Aqui sim, eu tenho uma notação, ó, vetorial, tá? Vetorial. Porque tanto a força-peso, ela é um vetor na vertical para baixo, e a aceleração da gravidade também é um vetor na vertical para baixo. Tanto que se você joga um objeto de baixo para cima, você lança um objeto de baixo para cima, ele é o quê? Desacelerado. Por quê? Porque ele tá contra a gravidade. Então você lança ele a uma velocidade, ele vai diminuindo, aí chegou no momento que ele para, e aí ele cai. Mas aí já na queda, olha só, na queda ele está favorável à aceleração da gravidade, então ele vai sendo acelerado. A velocidade dele vai aumentando. Então na subida, a velocidade diminui, porque ele está contra o vetor gravidade. Na queda, a velocidade aumenta, porque ele está favorável no mesmo sentido que a aceleração da gravidade. Vamos nessa. Ok. Vamos ter aqui, né? Onde está o P? Onde aparece esse pezinho, naturalmente é a força-peso. Como se trata de uma força, lembre-se que a unidade de medida dela é Newton. Onde aparece o M é a massa, é um escalar. E se é massa, qual que é a unidade da massa? Quilograma. E aí a aceleração da gravidade, se é aceleração, a unidade dela é metro por segundo ao quadrado, tá? Nesse ponto aqui, também é muito comum algumas pessoas confundirem. Tá? As coisas caem. Você fala assim, tem alguma coisa que está puxando para baixo. O que está te puxando para baixo? Né? Solta uma maçã, cai na cabeça do Newton. Aí as pessoas falam assim, o que puxou a maçã para baixo? Aí algumas pessoas vão responder, professor, foi a gravidade. Será que foi a gravidade? Você está passeando, solta uma manga, quase cai em cima de você essa manga. O que foi que trouxe essa manga para baixo? Foi a gravidade? E a resposta é, qual que é a causa? As pessoas trocam a causa pelo efeito. Qual foi a causa? A causa é a força, força-peso. A força-peso é a interação gravitacional entre a maçã e o planeta Terra, atua nela uma força, que é a força-peso. A força-peso arrancou e trouxe. A força-peso é a causa. O efeito é o quê? A aceleração. Então, o fato dela ter sido acelerada ali na queda é o quê? É o efeito. E a causa? A força-peso. Então, esse também é um trocadilho que as pessoas fazem de confusão, né? O corpo está caindo por causa da gravidade. Não, calma. Calma. Os corpos estão caindo. Com qual aceleração? Com a aceleração da gravidade. Ok. Mas por que ele está caindo? Ele está caindo por conta de que a sua força resultante é a própria força-peso. Então a força-peso está trazendo ele para baixo. Vamos lá, pessoal? Vamos seguindo. Como gravidade, olha só.
Olha a queda. Estão caindo aí. Os paraquedistas. Olha só. Nesse caso aqui, ó. Dá uma olhada. Vertical para baixo, né? Então, direção, vertical, sentido de cima para baixo ou para baixo. E aí, o comprimento desse vetor, ou seja, a sua intensidade, o seu módulo, esse sim vai depender de duas coisas, da massa multiplicada pela gravidade. Agora, sem gravidade, o que acontece? Dá uma olhada. Sem gravidade, então se não tem a causa da queda, então as pessoas não vão ser aceleradas pelo fator gravidade. Então, sem a causa, sem o efeito, certo? O efeito é o quê? Os corpos caírem, ó. Qual que é o efeito? O efeito é os corpos caírem com uma determinada aceleração. Por quê? Alguma força está puxando eles. Mas se eu tirar essa gravidade, se eu tirar essa força, eles não têm aceleração. Ou seja, eles vão ficar o quê? Flutuando. Aí trouxe um exemplo da Estação Espacial Internacional, os astronautas estão o quê? Estão flutuando. Agora lá é uma situação de microgravidade, né? Não é que não tenha nenhuma gravidade, tem bem pequena, então vai dar uma sensação neles muito diferente da qual nós temos na Terra, tá? Seja para fluidos que estejam aqui ao redor, comportamento dos fluidos vai ser um comportamento anômalo e até a biomecânica deles, né, vai atuar de forma diferente. Variações do peso, né? Na equação, nós temos que o peso vai ser naturalmente o produto da massa pela gravidade. Como sabemos, o valor da massa é constante, tá? Aqui a gente está analisando uma física de Newton, não é uma física moderna, a gente não está falando de corpos que estão em altíssimas velocidades próximas à da luz, nada disso. A gente está falando da física cujas velocidades são do cotidiano, tá? Velocidade da bicicleta, velocidade do carro, é isso. Velocidade de um trem, até aqui essa física atende. Então aqui sim a massa é constante, não tem alteração relativística de massa. Entretanto, verifica-se que a aceleração da gravidade, essa sim sofre variações quando nos deslocamos, ó, de um lugar para o outro na superfície da Terra. Aí você fala assim, professor, mas eu achava que a gravidade, que é informada nos livros, né? Gravidade aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí tem os livros que arredondam, né? Para 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você pode ter pensado assim, professor, eu achava que essa gravidade ela era igual em todo o planeta. Então, de fato não é. E por que não é? Porque o planeta Terra, ele não é, de fato, uma esfera, tá? Não é um corpo geométrico perfeito, não é uma esfera. Nós modelamos ele como uma esfera, um modelo, mas é um modelo que está um pouquinho fora do real, tá? Ele é um geóide, então o planeta tem um formato de geóide, então ele possui várias irregularidades em superfície, e essas irregularidades dão o quê? Diferenças de massa, distribuição de massa. E essa diferença de distribuição de massa do planeta, naturalmente, vai produzir diferentes acelerações da gravidade. Tá? Então vai ter ponto lá no Polo Norte, vai ser uma gravidade. Próximo do Equador vai ser outro valor de gravidade. Mas assim, variações pequenas, tá? Não é como se o cara estivesse lá mais acima, está muito mais pesado ou mais leve, e o outro está muito mais pesado. São pequenas variações, mas elas de fato acontecem. Vamos nessa! Então, ó, nas proximidades dos polos da Terra, né, por exemplo, o valor de G é maior nas extremidades do Equador. Aqui, ó, o valor de G é maior nas proximidades do Equador. Então, aqui vai ser menor, né, e aqui, nas proximidades do Equador, maior. Então tem essa relação. Porque, apesar de que se você pegar aqui um globo terrestre e você ver essa esfera, que é um modelo perfeito, nesse modelo perfeito, sim, você teria valores de G iguais, tá? Você bota um G aqui, nesse ponto, eu quero um G aqui nesse ponto ou mais acima, eles seriam iguais. Mas como o planeta é um geóide, então não vai ter essa igualdade nos valores da gravidade. Em qualquer ponto nas proximidades da superfície da Terra, o corpo cai com uma aceleração que é praticamente igual
ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é uma média, né? Essa é uma média, considerando as variações que o planeta pode ter, para menos e para mais. Essa é uma média da aceleração da gravidade. Como eu disse, tem livros que trabalham exatamente com esse valor, 9,8, mas tem materiais didáticos que arredondam ele para 10, tá? Então, isso pode acontecer. Arredonda-se para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, depende do material que você vai ler, depende da questão. Entretanto, se o corpo fosse abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Lua, ele cairia com uma aceleração cerca de 6 vezes menor do que o 9,8 metros por segundo ao quadrado, pois o valor de G na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí você fala assim, ah, professor, interessante. Então, calma lá. O peso na Terra, naturalmente, vai ser diferente do peso na Lua. Por quê? Ah, mas a massa não é igual? Claro, a massa na Terra vai ser igual à massa na Lua, tá? A massa da pessoa, não da Terra e da Lua. A massa de uma pessoa na Terra é igual à massa dessa pessoa na Lua. Mas o peso vai ser diferente? Exatamente, o peso vai ser diferente. Por que que o peso vai ser diferente? Porque a aceleração da gravidade na Terra é diferente da aceleração da gravidade na Lua, tá? Então, se o G, que vai ser equivalente ao A, né? Se o G vai ser diferente, naturalmente, a força vai ser diferente. Ok, pessoal? Então, olha só, de fato, aqui você vai ter uma aceleração muito pequena, é um sexto, né? Perfeito. Vamos dar sequência, vamos apagar isso aqui. Pronto. Aí. Vamos lá. Então, aqui está uma representação, aqui, ó, a foto do homem na Lua, tá? Tem um experimento, um vídeo interessante sobre essa do homem na Lua, né? O astronauta David Scott. Depois vocês podem buscar no YouTube esse vídeo, né? O astronauta David Scott, ele pega um martelo e ele solta na superfície da Lua. Então lá é interessante, né? Você percebe que o tempo de queda é maior, né? Ele vai cair bem vagarosamente e chega na Lua, tá? Então tem um astronauta chamado David Scott que faz o experimento com a queda do martelo na superfície lunar. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Medidas de massa. Pela equação da segunda lei de Newton, nós temos que a massa vai ser o quê? A divisão do módulo da força resultante pelo módulo da aceleração. E aí, que define a massa de um objeto, percebemos que para medir o valor de massa, devemos puxar um objeto com a força F, né, conhecida, e medir o valor da aceleração que ele adquire. Claro que essa é uma forma indireta, tá, pessoal, de medir a massa. Tem outras formas também, mais usuais. O quociente da força pela aceleração nos fornecerá o valor de massa, o valor m. Na prática, esse processo de obtenção da massa seria de difícil execução. Por isso, utilizamos um método muito mais simples, né, empregando as balanças. Então, você fala assim, ah, professor, essa forma de medir a massa, ela é um pouco estranha, né? Eu teria que aplicar uma força sobre um corpo, calcular a aceleração dele e dividir a força pela aceleração. Seria um pouco estranho, né? Naturalmente, ninguém mede a massa assim hoje. Você não mede a massa dessa forma. Você fala assim, ah, é massa, professor? Vou colocar na balança. Então, a balança vai te informar a massa, certo? Mas os instrumentos que nós trabalhamos hoje, utilizamos hoje, que é a balança, como que ela funciona? O que ela mede? De que forma que ela informa essa massa? Você sabe? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, com as quais, né, você já está habituado. Então, você está muito mais habituado a medir a massa de um corpo utilizando uma balança do que fazendo uma relação de força aplicada sobre ele dividido pela aceleração. Quando a balança de braços está equilibrada, tem um dos pratos, né, o objeto cuja massa desejamos medir, e no outro, massas conhecidas, que é o m', tá? Então, a massa que a gente quer descobrir é a massa m e a massa conhecida, a massa m'. Concluímos que o peso de P e P', que atuam em cada braço, são iguais. Ok, pessoal? Então, olha só.
eu quero medir uma maçã, né? Quero medir a massa de uma maçã. O braço de alavanca aqui é igual para os dois lados, tá? Aí eu pego um peso que eu chamo, uma massa que eu chamo de padrão, e eu vou comparar a massa desconhecida da maçã com essa massa padrão. No momento em que essa balança equilibrar, então eu vou dizer que a massa da maçã será igual à massa padrão. Então essa é uma forma indireta de você aferir a massa. Como o valor de G, né, sobre as massas M e M' é o mesmo, né, nesse caso, nós vamos ter o seguinte: o peso P vai ser a massa vezes a gravidade. E o peso P' vai ser a massa M' vezes a gravidade. E nesse caso, olha só, se você igualar as duas, você vai ter mg, que é o da primeira, igual m'G. Como o G vai ser igual para as duas, você vai poder cortar a gravidade do lado esquerdo e direito da equação, e o que vai resultar em dizer o seguinte, que a massa desconhecida é igual à massa padrão, ou seja, aquela massa que você utilizou para poder comparar. A massa do objeto é dada pelo valor das massas conhecidas, né, que equilibram a balança. Então é uma forma indireta de você comparar. Dá uma olhada. Né? Aqui, ó, massa desconhecida, tem interrogação. Essa massa desconhecida é o peso dela, que equivale ao quê? A massa vezes gravidade. A massa conhecida, né, aí você coloca do outro lado. O peso dela, a massa conhecida vezes gravidade. Como aqui não subiu e nem desceu, significa o quê? Que o peso está igual, né? Ah, o peso está igual, professor? Então, se o peso está igual, eu posso igualar as equações. O que vai me concluir que uma massa será igual a outra. O processo da balança só pode ser usado em locais onde os objetos têm peso. Então, essa é uma forma que tem limitação para medir. Ou seja, em uma região do espaço onde o objeto estivesse isolado, afastado da influência de qualquer objeto celeste, isso é, uma região em que fosse constante a ausência de gravidade. Não seria possível medir a massa do objeto por meio de uma balança, né? Pois ele não teria peso. Aí você fala, interessante, então utilizar a balança nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai funcionar. Há condições em que fazer aquela analogia com a balança não vai ser uma forma efetiva de medir a massa. Entretanto, a massa, o objeto poderia ser medida por meio da relação entre a força aplicada sobre ele e a aceleração, né? Válida em qualquer situação. Então, numa situação terrestre, em que a gente está habituado em comparar massas, utilizar balança, funciona. Numa relação com ausência de interação gravitacional, aí eu posso simplesmente utilizar a segunda lei de Newton, tá? Então, você está no espaço, ó, você está no espaço. Ele quer medir a massa da bola. Aí como é que faz? Ah, ele pode saber a força que ele está aplicando sobre a bola, fazer uma relação para estimar a aceleração, e aí sim, por uma relação de força resultante e a aceleração, era possível saber a massa da bola. Então vamos lá, exemplo 2. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de... Então vamos lá, letra A. Um lutador de boxe, peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong. Vamos ver aqui. Essa ordem de grandeza de 1000 newtons é comparável a qual peso? E vamos ver. Aí está comparando aqui, ó. Ok. E ok. Para ter a resposta dessa ordem de grandeza de intensidade é comparável com qual dessas forças aqui, vamos utilizar a relação matemática, né? Peso igual massa vezes gravidade. Massa, né? Por essa relação, a gravidade está multiplicando, passou dividindo. Massa vai ser o peso dividido pela gravidade. Como o peso é 1000 e a gravidade aqui estamos arredondando para 10, 1000 dividido para 10 vai te dar 100 kg. Então, olha só, qual dessas opções aqui vai se encaixar perto dessa massa? E olha só, um lutador de boxe peso pesado, tá? Porque todas as outras opções, o tanque de guerra, o navio, a bola de futebol, a bolinha, todas vão ter uma massa muito diferente de 100 kg. Exemplo 3. Um astronauta com vestimenta própria para descer na Lua foi medido o seu peso na Terra, obtendo-se um valor de 980 newtons para o conjunto astronauta e vestimenta.
Qual que é a massa do conjunto? Então, olha só, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, massa é o peso dividido pela gravidade. Peso, quanto? 980. Gravidade, aproximadamente 10. Dividir um pelo outro, obtemos que a massa do conjunto vai ser de 98 kg. Na Lua, qual seria a massa desse conjunto? E a resposta é o mesmo, né? A massa dele na Terra e a massa dele na Lua seria o mesmo. A única coisa que vai mudar é a aceleração da gravidade. Letra C. Qual seria na Lua o peso do conjunto? Aí já muda, porque o peso é o quê? Perdão, a aceleração da gravidade é o quê? 1,6 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso dele na Lua vai ser a massa que ele tem multiplicado pela gravidade da Lua, né? 98 vezes 1,6, vamos ter 156,8 kg, metro por segundo ao quadrado, que equivale a 156,8 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!